Jornal da Noite mostra agora a primeira de duas reportagens sobre os negócios que crescem à volta dos incêndios. A desta noite é sobre a indústria da madeira e deixa-nos perceber que, a seguir a uma vaga de incêndios, dão-se coincidências que são inquietantes. A mais óbvia é que mostra que depois dos fogos há, de facto, um crescimento económico imediato e benefício, seja nas empresas de madeiras, seja nas fábricas de celulose. Em 15 de outubro houve muitas razões para haver incêndio. Houve desde o inconsciente, que no dia seguinte ia chover e então aproveitou para queimar os sobrantes da exploração agrícola. Depois foi o clima, o tempo, o vento. Ninguém queria que morresse gente. Mas a verdade é que ardeu e que colocou no mercado uma grande disponibilidade de madeira. Tem que haver uns interesses quaisquer, não sei o quê, porque isto não é normal arder como ardeu este ano, não é? Era um dos raros dias de outono chuvoso em Pedrógão Grande e a queima de sobrantes emprestava o cenário à conversa junto ao terreno dizimado pelo fogo em junho passado. O dono vendeu mais de 400 toneladas de pinheiro bravo ao desbarato. A 30 euros a tonelada. Recebi 13 mil e qualquer coisa euros. Podia ser mais, mas eles aproveitaram-se da ocasião e agora já pagam muito menos. E a sua madeira que ardeu já era madeira feita? Era toda madeira feita. Era. Alguma já chegou à indústria e outra continua em parques como este, à guarda da serração de Castanheira de Pera, que só voltou a funcionar 4 meses depois dos incêndios e assume pagar menos pela madeira queimada. Nós, aqui na fábrica, estávamos a receber a 55 euros a tonelada. Neste momento recebemos a 47, 45, 20, 25, tudo depende da madeira, depende da qualidade da madeira. Só no dia 15 de outubro arderam 223 mil hectares de floresta, metade dos quase 500 mil ardidos em todo o ano. Se temos muita oferta, o preço vai baixar, consequentemente os nossos clientes também nos poderão baixar o preço de venda da madeira transformada. E é uma oferta que vai acabar muito rapidamente, não é? Ali onde o diabo andou à solta, como em toda a região centro, está uma boa parte dos 400 mil proprietários florestais do país. As serrações são o ganha-pão de gente que fez escola a cortar madeira. Na altura ninguém seguiu os estudos. Vim para aqui com 14 anos e cá continuei. Depois disso fui tirar o nono, mas nas novas oportunidades e cá continuo nisto. Em Porto de Troviscal, Sertã, esta empresa dá trabalho a 20 pessoas, serra 80 toneladas de pinho por dia, gasta 9 mil euros mensais de eletricidade e exporta para a Espanha. A madeira que eu recebo aqui serve para fazer caixas de fruta. Basicamente o que eu faço é só isso. Não se pode dizer que não dá, mas também não dá para a gente ficar rico, não é? Mas pronto, eu até mais... Porque sempre gostei disto, pronto. Nasci aqui, comecei aqui de pequenino e gosto do que faz. Agora é lógico que tem que se trabalhar muito, não é? Ardeu tudo em redor, mas a madeira preta tem sido comprada mais em conta numa aldeia vizinha. Também se compra qualquer coisinha mais barato. Não é muito, mas compra-se mais barato. Não vale a pena estar a dizer que não, que se compra mais barato. Mas também para mim, para o meu consumo, não. E se a gente compra 4 ou 5 euros mais barato que o que comprava em verde. Isso prejudica no imediato o proprietário e prejudica a prazo a indústria e o próprio país, porque as pessoas perdem motivação para investir na floresta. E isso é um dos aspectos essenciais nesta altura. Tal como esse mercado está estruturado neste momento, os madeireiros têm maior poder comercial, porque são menos, em menor número, portanto aí há maior concentração do que do lado da oferta, do lado dos proprietários, que estão muito dispersos, não é?
O argumentário é comum a quem compra, mas, mais a norte, 26 anos de experiência no ramo refinam a explicação. Normalmente o proprietário diz, o senhor ofereça, e o madeireiro vai oferecer. Ele tenta sempre comprar o mais barato possível. E porquê? Porque ele, na venda da madeira, depois seja venda em bruto, seja a serração, seja estilha, seja para o que for, ele na indústria não consegue mexer muito nos preços. É um preço mais ou menos tabulado. E que, portanto, ele, para ter mais margem de negócio, tem que comprar mais barato. As imagens de tanta destruição pelo fogo levam a pensar que nada se aproveita. Mas os maiores incêndios deste ano afetaram essencialmente madeira nobre. Ardeu por fora, mas o resto entra na indústria como se nada tivesse acontecido. E até a casca preta produz energia quando queimada nas celuloses. O incêndio tem uma vantagem, agora se calhar alguns meus colegas vão ficar um bocado furiosos com o que eu vou dizer, mas é verdade e eu trabalho nisto e trabalhei muitos anos. Há mais oferta de madeira. Mesmo aquele proprietário que tem madeira que não ardeu, quando há estes grandes incêndios, fica sugestionado pelo vizinho que lhe ardeu e diz: se a minha arde, eu depois vou perder muito dinheiro, e também tem a potência para pôr à venda. Portanto, ou seja, em termos de oferta vai haver mais madeira à venda e nós madeireiros conseguimos fazer melhores negócios na compra da madeira. Os negócios do Pinheiro Bravo asseguram mais de 50 mil postos de trabalho em quase 9 mil empresas, mas antes dos incêndios, os custos da importação de matéria-prima obrigaram fabricantes do setor a parar as máquinas. Estavam muitos deles a importar madeira para trabalhar, serrações, portanto, que estavam a trazer madeira da Extremadura e da Galiza para conseguir trabalhar em Portugal, na zona centro. Portanto, já está a ver onde chegava a dimensão do problema. Logo em 2005, Fernando Monteiro estudou o mercado de pellets e preferiu usar a estilha num sistema que produz energia térmica para este lar de Guimarães. A grande porcentagem dos pellets são exclusivamente de pinho. O eucalipto não é bom para a experiência dos pellets e, portanto, não vi até agora ninguém a fazer pellets com eucalipto com uma viabilidade económica. A tal indústria recente, com 10 anos para cá, neste momento já tem uma capacidade de produção anual instalada de matéria-prima verde à volta de 3 milhões de toneladas. E ao preço que vendem as pellets, a margem é pequena. Portanto, eles precisam de matéria-prima barata e ao preço que nos estavam a pagar a matéria-prima não conseguiam arranjar matéria-prima verde. Com os incêndios e havendo muita oferta, é evidente que vão conseguir arranjar matéria-prima ao preço que podem pagar. De 8 para 80, o preço da madeira é revisto em baixa pelos madeireiros que pressionam não só os privados, como o próprio Estado. 22, 2017, terceira data. Uma. Duas. Não, mínimo são 2 euros. Façam favor. No primeiro leilão de madeira queimada, realizado depois de 15 de outubro, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas pôs 71 lotes à venda, sem grande sucesso. 3. Sem licitação. Meia centena de operadores florestais boicotou a praça com uma senha para o Estado. Sem licitação. 4.400 euros. Sem licitação. A mensagem foi essa, exatamente. Pensem bem, vejam se querem vender madeira, se querem vender a madeira ardida, ponham-na em preços que nós a possamos comprar, que é barato, relativamente baratos, e vendem-na, senão não a vendem. A madeira que estava nestes lotes, do que eu pude observar, não estava muito cara para uma situação normal. Para uma situação como esta, em que vai em breve haver muita oferta de madeira queimada, os meus colegas acharam que estava cara e fizeram um bocado de pressão. Assim que quis entrevistar o presidente do ICNF, mas o Ministério da Agricultura declinou, sugerindo o contacto com os agentes económicos. Precisamente os mesmos que deixaram recado para futuros leilões, como os que hão de alienar o Pinhal de Leiria, que também ardeu. O Estado era conservador para vender madeira, normalmente, mas depois, quando ela ardia, vendia.
Isto criou um círculo vicioso, ou seja, ela arde, ele vende, ela arde, ele vende, e então começou a arder e o Estado a vender e começou a pôr madeira no mercado quando ela era preciso. No caso do Pinhal de Leiria, aquela madeira é muito boa, portanto é uma das melhores madeiras, é da melhor madeira que existe no país, porque também não existe muita mais dessa qualidade, portanto é da melhor madeira e a serração, claro, a indústria de serração necessita dessa madeira e sabe que vai necessitar dela no futuro. E ao contrário do eucalipto, que resiste, o pinheiro bravo seca muito rapidamente e deixa de ter valia para as carpintarias e serrações. Impõe-se a criação de parques, como aconteceu na Aquitânia, depois dos fortes temporais na viragem do século. Madeira que chegou a Portugal com o apoio do governo francês. Consumi muita madeira de lá, que me trouxeram de lá. Em 2000, 2002, penso eu. Muita, mas muita. Penso que depois a seguir houve outro vendaval lá e ainda lá há madeira que eles conseguiram tratar, guardar. Penso que ainda hoje lá há madeira dessa. Os incêndios mais letais vieram depois. Em 2003 houve mortos, mas em 2005 os prejuízos materiais dispararam. Nada, no entanto, que se compare com os incêndios deste ano, com mais de 100 de mortos e com perdas ainda por fechar. Será que o abandono das terras em meados do século passado explicam tudo? Não foram criados nos locais que foram abandonados pelos agricultores e por outra população rural organizações que continuassem localmente a cuidar da gestão dos espaços de que essas pessoas são donas e de uma gestão sustentável desses espaços. No dia em que por cada prédio rústico o proprietário tiver que pagar 10 euros ou 15 euros por ano, também não é muito, nesse dia tudo vai começar a mexer, não tenho dúvidas. Não vai mexer a 100%, mas pelo menos 50% a 60% das propriedades florestais vão começar a ter mais atividade. Eles falam na limpeza das matas e de tudo, e dos eucaliptos e dos pinheiros, tudo arde se lhe deitarem o fogo. Não é? Tanto faz estar limpo como não estar. Se lhe deitarem o fogo, e esses são os principais culpados, é quem deitou o fogo, que é o que eles menos falam. Eles só falam no combate, praticamente. Mas no incendiário, isso praticamente não soube falar. Não. Até ao final de outubro, a Polícia Judiciária deteve 107 suspeitos de fogo posto. Metade ficaram presos preventivamente. Há muito que os perfis estão feitos e evidenciam os doentes, a negligência e os chamados incendiários do benefício económico. Em Mondim de Basto, todos recordam o incêndio de agosto de 1990 que destruiu a Senhora da Graça e a reputação de um madeireiro e 2 guardas florestais. Hoje, ao recordar, tenho, como é que é dizer, tenho receio de estar a lembrar essa coisa. Tenho tristeza de estar a lembrar esse incêndio. De tantos incêndios que trabalhei no monte, esse ficou marcado. Nós, naquele tempo, a nossa água era uma enxada para abrir aceiros e então uns bastões que fazíamos no quartel das mangueiras velhas, que era assim que trabalhávamos no monte. Em 27 anos, o mítico Monte de Farinha verdejou e desta vez ficou à margem da enorme labareda de fogo que varreu uma fatia alargada do país florestal. Claro que em todos os setores existem pessoas mais ou menos, com mais ou menos escrúpulos e pode haver uma percentagem muito mínima nesse setor. Diria que a maioria dos madeireiros são pessoas responsáveis que não fazem coisas dessas, que não andam agora a pôr fogos para possivelmente comprar madeiras mais baratas. Pode ainda correr muita tinta sobre o papel de 90.000 hectares de eucalipto tocados pelas chamas. Tantos quantos expandiram em 15 anos. Mas mal o tempo sacude ao carvão da casca, a madeira segue para as indústrias de pasta branqueada, depois da triagem do madeireiro. E os eucaliptos não quiseram cortar? Não, ele diz que os corta lá para março ou abril, não sei se corta se não. Mas explicaram porque é que... Explicavam que a casca que não saía a casca e na fábrica não os aceitam com a casca. Nós tivemos 4 meses parados.
Ora, nesses 4 meses nós não produzimos nada aqui na fábrica. Se não tivéssemos cortado algum eucalipto e o tivéssemos vendido, também não conseguimos sobreviver. Tínhamos salários para pagar, tínhamos maquinaria, material de desgaste, quer dizer, ficámos sem nada, tínhamos que adquirir tudo, não é? Tínhamos que vender. As celulosas estão nas mãos de 2 grandes grupos cuja atividade pesa 5% nas exportações nacionais. Trabalham o eucalipto, que é a espécie florestal dominante e ocupa 812 mil hectares do território. O tipo de floresta de eucalipto que temos no nosso país é particularmente apto para os tipos de pasta de papel e de papel e, portanto, oferece-nos características estéticas, funcionais, físico-mecânicas únicas que permitem que sejamos líderes europeus em algumas dos tipos de papel. Esses grupos não conseguem ter madeira suficiente em Portugal para os abastecer. A capacidade instalada de produção é maior do que a madeira disponível para os abastecer. Portanto, têm que estar dependentes de importações em que normalmente é mais cara por causa dos custos de logística. A indústria importa cerca de 2 milhões de metros cúbicos de madeira de eucalipto, que significa quase 200 milhões de euros por ano. 2,5 milhões de metros cúbicos de eucalipto foi quanto ardeu este ano e que já não será preciso importar da América do Sul. Um ganho que as indústrias contrapõem à reforma do governo para diminuir o plantio. O país é um país de floresta, 35% tem significado, é de área florestal. Mas se tomarmos em conta o que são as áreas de matos, de incultos e de pastagens, temos uma área semelhante, cerca de 32%. Portanto, há imenso espaço para todas as espécies. Agora, nós não podemos ir para situações do género. Agora, aqui é proibido, por exemplo, plantar eucalipto e não se dá nenhuma opção, nenhuma alternativa económica ao produtor. Desequilíbrios à parte, as 2 principais fileiras convergem na ideia de que os incêndios são ruinosos a curto prazo e que esta fartura de madeira vai redundar um dia em grande miséria. Até se poderá pensar de fazer plantações de pinheiro, de crescimento rápido, por exemplo, mas a qualidade já não é mesmo. É um prejuízo brutal aquilo que acontece. Porque, veja, no momento pode ter à porta gente em fila para lhe vender madeira, mas no momento seguinte tem décadas para repô-la. Eu estou convencido que mal acaba esta madeira toda que ardeu, ou que já não esteja em condições, e 2020 vamos ter incêndios grandes outra vez, com dolo florestal.